Compatriotas, o nosso país vive um momento grave. Grupos manifestam-se com violência nas ruas, queimam pneus, atacam lojas. Parece que querem estabelecer um clima de desordem no país. Tudo isto ocorre porque alguns dos concorrentes às eleições consideram que já venceram, mesmo antes dos resultados finais terem sido anunciados. Compreendemos essa frustração, mas fiquemos serenos. Não haja maior valor que a vida. Já perdemos vidas demais. Já houve destruições demais. Queremos apresentar os nossos sentidos pêsames às famílias enlutadas e desejar rápidas melhoras aos feridos. Segundo as regras do nosso Estado, os resultados das eleições só são finais quando o Conselho Constitucional, com toda a isenção, os anuncia. Antes disso, todos os concorrentes têm o direito de reclamar e de exigir a anulação de irregularidades, trazendo provas junto da Comissão Nacional de Eleições e, em última análise, do Conselho Constitucional. Os órgãos eleitorais são constituídos por profissionais competentes e qualificados e devem agir como tal. No nosso país, nenhum titular de órgão eleitoral ou constitucional deve obediência a outra entidade. Obedece à sua consciência e deve recusar pressões de qualquer candidato ou de seu partido ou de familiares. Pertencer aos órgãos eleitorais é uma honra e responsabilidade e, no futuro, a dedicação cívica deve ser chamada como critério de escolha dos seus membros. As recentes eleições acontecem num período economicamente difícil. Há uma crise na economia mundial e a nossa economia é frágil, sofre mais. A nossa população aumenta a um ritmo muito elevado e não conseguimos criar escolas com condições, nem dar assistência médica condigna aos concidadãos. A pobreza aumentou de forma visível, não há que negar. Aumentaram também as más condutas de titulares de órgãos públicos. A serenidade e simplicidade que deveriam caracterizar os servidores públicos não é seguida suficientemente e a imagem que é difundida é demasiado negativa. Há que regenerar as boas condutas, premiar os servidores sérios e punir os faltosos. A corrupção está suficientemente regulada nas leis e elas devem ser aplicadas com rigor e ponderação. Ninguém deve beneficiar de proteção do poder. Sempre defendemos uma administração justa e rigorosa. Há que normalizar a vida. Há uns que protestam, têm o direito de protestar. Os que querem trabalhar têm o direito de trabalhar. Ninguém é dono do direito do outro de fazer greve ou de ir trabalhar. Há muitas pessoas que vivem do que ganham do dia a dia e as suas famílias alimentam-se dessa receita, por magra que seja. É desumano privar o seu compatriota do direito de trabalhar quando a sua sobrevivência depende disso. Tenho recebido muitos apelos de quem trabalha e peço aos compatriotas que tenham em conta o direito dos outros ao trabalho. Agora, gostaria de falar de eleições e manifestações. Apelo a todos os órgãos eleitorais a agir com serenidade, a respeitar a vontade dos eleitores. É dever da polícia enquadrar as manifestações. Em qualquer país, o direito de manifestar é respeitado. Mas os manifestantes têm obrigações, comportar-se bem, não destruir propriedade pública, nem privada. Manifestantes têm o direito de ser escoltados. Para mim, a manifestação é algo de normal. Tudo isto parece claro. O problema são os excessos, a começar pelo excesso de razão. Se eu vejo coisas injustas e elas existem, acho que o meu candidato ganhou porque as denunciou. Portanto, se ele não ganha, é porque houve fraude.
Mas o resultado das eleições não é ditado por aquilo que eu penso. As eleições são a soma de várias vontades, as minhas e as de outros compatriotas. Aquilo que eu considero verdade só é verdade se resultar da soma das opiniões livremente expressas por todos os cidadãos. Em todo o processo é preciso manter serenidade e equilíbrio. Não são bons os discursos de que só eu estou preparado porque fui investido de alguma missão. Isso é válido em algumas igrejas e religiões, mas eleições são sobre governação, bem servir o povo, escolher a melhor política de emprego, inventar maneiras de empregar pessoas, incentivar iniciativas de jovens e dar apoio necessário para os próprios se autoempregarem. Quais são as prioridades hoje? Paz, unidade, serenidade. Em janeiro, o novo presidente toma posse. Aguardemos os resultados. Ninguém deve impor o seu candidato, forçar o seu candidato. Fica perigosamente perto de golpe de Estado ou tomada de poder por meios inconstitucionais. E tal não deve ser aceite de nenhuma maneira. Mas alguma leitura deve ser feita. Há um nível de descontentamento que deve ser tido em conta. O nosso país é grande, a nossa população é jovem. Há talentos em muitos participantes na política, tanto nos partidos antigos como nos partidos novos. Há que aproveitar esses talentos. Eleições costumam ser períodos de aumento de conflitos, mas também podem servir para descobrir novos talentos, para refletir de novo sobre o valor da unidade. Novos fatores de desunidade surgem, novas formas de respeito mútuo e unidade deverão ser criadas. Os jovens devem merecer mais atenção da governação. Não será possível resolver tudo e já, mas novas iniciativas devem ser desenvolvidas para apoiar a habitação dos jovens, por exemplo, exprimindo o sentimento dos combatentes da luta de libertação nacional e por amor à pátria, faço este apelo. Após a proclamação dos resultados, proponho que os dirigentes dos partidos políticos e organizações sociais discutam as formas de, primeiro, valorizar o capital humano existente nos diferentes partidos e organizações, com vista a promover a boa governação e inclusão. Segundo, acomodar, no que for possível, as ideias contidas em manifestos eleitorais adversários, mas não inimigos. Apelo a todas as forças vivas da sociedade para ajudar a serenar os ânimos. Igualmente, apelo às forças de autoridade para manterem a ordem, respeitando os direitos dos cidadãos e a manifestação da livre expressão. Compatriotas, nós, os combatentes da luta de libertação nacional, vimos aqui trazer ao povo uma palavra de esperança.